Olá, gente! Somos alunos de Engenharia Civil da Faculdade de Multifics Vitória, alunos da Poline. Estamos aqui para gravar um vídeo explicativo falando sobre a madeira. Meu nome é Adriele. Eu sou João. Daniele. Lídia. Roniel. Mayra. Guilherme. Assistam o nosso vídeo a seguir. Então, gente, a madeira ela é um material a partir do tecido formado por plantas lenhosas. É um material resistente e ele é considerado relativamente leve. E provavelmente ele é o material mais antigo da construção, utilizado pelo homem. Só perde para o aço a madeira, ela vem em segundo lugar no maior consumo dos materiais de construção civil. Ela participa na condição provisória ou definitiva numa construção e ela vem desde a fundação até a cobertura. E ela é adequada a todas as obras de engenharia, desde as vias férreas, torres, pontes, etc. Nos materiais de construção civil, ela apresenta uma série de vantagens que é dificilmente reunida em outro material. Pode ser, dentre esses estão, ela pode ser obtida em grandes quantidades por um preço relativamente baixo e essas reservas depois elas podem ser renovadas. Ela é muito usada em padrões estéticos e decorativos nas obras. Ela é feita de fácil ligação e emendas, pode ser repregada várias vezes, ela tem boas condições de isolamento térmico e acústico, ela tem muita resistência mecânica, tanto na tração quanto compressão, e resistência a grandes choques. Já em contraposição, ela apresenta algumas desvantagens que devem ser levadas em consideração quando ela é empregada na construção civil. Duas dessas. Ela é vulnerável aos agentes externos e sua durabilidade, quando é desprotegida, ela é limitada. O segundo mesmo que depois de ela transformada, quando ela é empregada na construção, a madeira é muito sensível aos agentes ecológicos, aumentando ou diminuindo as suas dimensões com a variação da umidade. Mas mesmo que com essas características negativas, existem alguns processos para o seu beneficiamento, como a secagem artificial e o tratamento de prevenção. Eu só vou dar esses dois exemplos, depois eles vão aprofundar mais. Sua classificação. A madeira, por sua vez, ela é classificada de várias formas. Formas essas que variam segundo características, propriedades, processos mecânicos, secagem, e cada uma delas é adaptada a cada qual sua finalidade. Uns exemplos a madeira fina, ela é empregada em marcenaria, na execução de esquadrias, marcos, etc. A madeira dura, ou a chamada madeira de lei no Brasil, ela é empregada na construção como suporte ou vigas. Existem também as madeiras resinosas, que são empregadas em construções temporárias, e as madeiras brandas, que são de pequena durabilidade, porém de grande facilidade de trabalho. E o importante, o legal é que toda madeira de uma árvore, incluindo ela das raízes até a sua galharia, ela pode ser aproveitada. A galharia e as raízes, elas são reduzidas em aparas e flocos, que quando reaglomerados, eles dão origem a uma variedade de materiais, que são chamados esses de madeira transformada. Então, eu vou falar um pouco sobre a constituição biológica da madeira. Falando de uma forma primitiva, a madeira é encontrada na natureza, no caso, como se fosse uma árvore. No caso, ela é dividida em basicamente três partes, que é a copa, o tronco e a raiz. A raiz ela tem a função de fixar a árvore no solo, no caso como se fosse uma âncora de um navio. O caule tem a função de sustentação, que dá altura, por exemplo, a uma árvore. E a copa é onde você encontra os frutos, folhas e flores. E para nós, na engenharia civil, para a utilização da madeira, o que nós utilizamos mais é o caule, que é a parte mais viável para nós. E se olharmos o caule como um corte transversal nele, podemos ver várias coisas distintas. Falar sobre cada uma delas, por exemplo, falar de fora para dentro. Então, a casca ela tem a função de proteger o lenho e também de ser o veículo de transportar a seiva elaborada das folhas para o lenho. E o segundo, o câmbio. Então, ele se situa entre o tronco e a casca, que é uma camada muito fina, quase invisível, de tecidos vivos,
que nele onde ocorre a transformação dos açúcares e do amido em celulose e lignina. E o terceiro é o lenho, mais indo para o núcleo. Então, o lenho, ele é o núcleo de sustentação da árvore, e para nós ele é a seção útil do tronco, que a gente podemos utilizar para peças estruturais e madeira de obra. Depois a medula, que é o miolo central da tora da madeira bruta mesmo. E ele não é muito utilizado por nós, porque ele não tem uma resistência mecânica e nem uma durabilidade boa. E depois vem os raios medulares, cuja função é o transporte e armazenamento de nutrientes. E falando mais sobre o lenho, que é a parte que nós utilizamos mais, que é a parte que tem mais valor para a gente, ele tem uma estrutura anatômica celular, onde as dimensões e as formas dos agrupamentos dessas células são variáveis de acordo com a forma e a localização que ele está no lenho. E a madeira, quimicamente, ela é composta por hidratos de carbono, que são elementos de todas as substâncias orgânicas que possui, e que são compostos quimicamente de carbono, oxigênio e hidrogênio. E as substâncias básicas na composição química da madeira são a holosselulose, que tem uma proporção em média de 60%, e a lignina, que tem essa proporção de mais ou menos 25%. E os outros constituintes são em porções bem pequenas e bem menores, que podem variar essa quantidade. E é justamente essa variação de todos os compostos que dão essa característica, que alteram essa característica que você encontra em uma madeira e não encontra o outro, entendeu? Que é essa diferença entre a resistência mecânica do material. Eu vou falar sobre as propriedades e características físicas da madeira. A madeira é um material extremamente heterogêneo. Seus materiais apresentam algumas irregularidades, podendo causar pequenas variações em termos de acabamento, nomeadamente na cor do produto acabado. Para saber a definição do comportamento físico, é indispensável a realização de numerosos ensaios normalizados. Que esses ensaios ele têm como objetivo indicar determinadas características físicas e mecânicas da madeira e também obter dados comparativos referentes às toras de madeira, visando caracterizar as espécies. As características físicas da madeira costumam examinar a umidade, a retratibilidade, a densidade, a condutibilidade elétrica e térmica e a resistência ao fogo. Essas características, elas definem o comportamento e as alterações do material no seu estado físico. Falando das características físicas da madeira, tem a umidade, que ela que influencia nas demais propriedades do material, pois sua impregnação determina profundas alterações no material. A água ela é extraída da madeira sobre 3 estados. Água de constituição, que se encontra em uma combinação química com os principais constituintes do material lenhoso. E ela não é eliminada na secagem, ela seca em estufa. E também tem a água de impregnação, que comparece na madeira úmida, infiltrada ou impregnadas nas paredes celulósicas das células lenhosas. E também temos a água livre. Ainda das suas características temos a retratibilidade, que é a perda de volume provocada pela redução da umidade na madeira, que varia entre o ponto de saturação ao ar e a condição de seca em estufa. Tem a densidade, que é considerada normalmente em termos de massa específica aparente, que é o peso por unidade de volume aparente, sempre referido ao teor de umidade em que o índice de distribuição ou concentração do material existe. Agora eu vou estar explicando sobre a propriedade mecânica da madeira. Vimos que o conhecimento das propriedades mecânicas da madeira é de grande importância para a sua seleção e aplicação nos vários domínios da engenharia. Então seria a seleção e aplicação da madeira na construção civil. Aí esses ensaios englobam teste de compressão, teste de flexão, de flambagem e outros tipos. Vimos que os ensaios mecânicos visam não só determinar a propriedade mecânica da madeira, mas também comparar os mesmos em diversos materiais. O que seria essa comparação? É onde a gente faz a análise do tronco da madeira e compara com os outros tipos de materiais dentro da construção civil. No caso, a madeira é um material que pode ser bem comparado em questão economicamente e também visa a construção sustentável, né? A sustentabilidade. A classificação mecânica da madeira é dividida em 2 grupos: propriedade mecânica principal
propriedade mecânica secundária. A propriedade mecânica principal exercida no sentido axial das fibras da madeira, relacionada à sua coesão. O que seria essa propriedade mecânica principal? É onde ela exerce a função dela, toda a força dela é aplicado no sentido da fibra da madeira, certo? Sendo que deixa muito mais resistente essa compressão. Já a propriedade mecânica secundária, ela seria transversal, ou seja, seria do eixo até a borda, até a casca, digamos assim, do tronco, onde forma logo um raio, né? Do eixo até a borda do tronco. Agora eu vou estar falando sobre as duas análises que a gente tem. As duas são realizadas pela NBR 6230, em que a tensão de ruptura do corpo de prova são obtidos valores de duas séries de corpo de prova, nas condições verde e seco ao ar, retirando em todos o diâmetro de seção da tora. Ou seja, a gente pega uma tora, segmenta ela e põe ela na compressão, tanto verde como seco ao ar. Aí a gente vai analisar qual das duas aguenta compressão maior e qual tem a limite de consistência maior também. Sendo assim, a madeira verde, a gente analisou que ela tem um teor de umidade muito forte e ela tem a compressão dela não é tão forte como a madeira o ar seco. Essa madeira verde, ela pode ser comparada num cálculo de tensões admissíveis, aquela tensão de fator de segurança. Já a madeira o ar seco, ela tem um valor muito alto de limite de resistência. Agora a gente vai falar da compressão axial e flambagem. A questão dessa análise é o seguinte, ela é igual à questão da axial e peças curtas. Só que essa axial em flambagem, elas são peças longas. Então a compressão dela também é pela lateral, não é pelo centro. Ou seja, essa análise é mais para a esbelteza da peça. Aí é subdividida em 3 trechos. Trecho 1, trecho 2 e trecho 3. Sendo que a compressão dela é muito maior nas laterais, nas bordas. Aí a gente tem um trecho 1, que o material se comporta do regime de estabilidade elástica, deformação ou flambagem. É onde que o material ele aguenta a pressão, mas continua ali na estabilidade, na estabilidade elástica. O trecho 2, que é aquele trecho que é a peça onde é melhor utilizada na construção civil, onde a madeira se constitui no regime estado elástico, propício para a construção civil. E o trecho 3 é onde tem a deformação plástica e outros mais. Vou falar sobre o emprego na construção civil. Por ser um material naturalmente resistente e relativamente leve, a madeira é frequentemente utilizada para fins estruturais e de sustentação de construções. O que se verifica é o aperfeiçoamento das técnicas de construção com esse material, que atrai não só pela beleza, mas também pelo isolamento térmico e acústico que proporciona. Por sua resistência e até diminuição dos custos da obra. A madeira é um dos materiais mais utilizados em arquitetura e na engenharia civil. Nos seus diferentes modos de utilização, a madeira pode fazer parte de vários ambientes, principalmente nas estruturas, coberturas, móveis rústicos e decorações. Considerando-se ainda de forma mais detalhada, a aplicação da madeira na construção civil, ela pode ser pesada interna, que são utilizadas peças de madeira serrada, ou o painel laminado colado na forma de vigas, cãibros, pranchas e tábuas utilizadas entre estruturas de telhado. Leve externa e interna estrutural. Considera-se as tábuas e pontaletes empregadas temporariamente na construção, como andames, escoramentos e formas para concreto. Tem a interna decorativa, que exige que a madeira apresente cor e desenhos decorativos. São empregadas como forros, painéis, lambris e guarnições. Tem a leve interna, que é de utilidade geral, também aplicado como forros, painéis, lambris e guarnições. Porém, o aspecto decorativo da madeira não é um fator limitante. Leve esquadrias, que englobam as portas venezianas, caixilhos e molduras. E por último, assoalhos domésticos, que compreende produtos de madeira sólida, como também os produtos de
engenheirados que são utilizados em pisos, assoalhos, tacos, tancões e parquet. Eu vou falar sobre as especificações da madeira. O emprego da madeira exige a obtenção de um teor de umidade que deve ser o equilíbrio entre a umidade do material e a provável umidade do ambiente. Isso previne a formação de rachas e de empenos e promove a maximização da resistência mecânica. No processo de secagem, tanto o natural quanto em estufas, é possível extrair água livre e água de impregnação. A secagem ela tem como vantagens, por exemplo, a diminuição considerável do peso da madeira, que facilita o transporte, e a alta resistência contra fungos, já que esses micro-organismos eles só sobrevivem na presença de umidade e também promove o aumento de resistência da madeira. A durabilidade da madeira se dá pela resistência a agentes que podem destruir ou modificar o seu tecido lenhoso, como fungos e insetos, e também a fatores do ambiente de emprego, como a temperatura e a umidade. A madeira tem seus meios de preservação, porém só é considerado preservação os processos em que há impregnação no tecido lenhoso. E existem 3 processos de impregnação. Primeiro, a impregnação superficial, que é feita em madeiras secas e é indicado para locais cobertos e protegidos. Tem a impregnação sob baixa pressão, que é uma impregnação mais ou menos profunda e aproveita pressões naturais, como a pressão atmosférica e a pressão hidráulica. E a impregnação sob pressão elevada, que é o processo de preservação mais eficaz e é usado por indústrias que produzem postes para transporte e distribuição de energia elétrica e também para pilares de madeiras. Eu vou falar também um pouco sobre a madeira transformada, que é toda aquela madeira que passa por um processo de reestruturação, como, por exemplo, a madeira laminada compensada, que é constituída por várias lâminas finas coladas umas sobre as outras, e as fibras de uma se dispõem às fibras das outras. Se aglomerarmos os fragmentos de madeira a cimentos ou resinas, conseguimos a madeira aglomerada. E, no último estágio da fragmentação mecânica, é possível fazer uma polpa de fibras da madeira, e essa polpa, após limpa e seca, junto de resina, forma a madeira reconstituída. Agentes patológicos. A madeira, como material orgânico, está sujeita principalmente aos ataques de outros organismos vivos que delas necessitam para sua sobrevivência. Temos como exemplos micro-organismos fungos e bactérias, sendo esses os principais responsáveis por sua degradação. Além desse problema, seguem na ordem de nocividade os insetos, que se alimentam dos tecidos lenhosos, os crutáceos, os moluscos, que destroem a estrutura da madeira imersa em águas salobras. A madeira se diferencia dos demais materiais construtivos, pois tem boa resistência a substâncias químicas inorgânicas, como sais, bases, ácidos, que só atacam em grandes quantidades e a longo prazo. Tem os fungos xilófagos, que destroem as paredes celulares, decompondo a celulose, dando polidão preta, e a lignina, dando a polidão branca. Os fungos cromógenos vivem às custas da seiva e da albumina existente nas células. Não altera as condições do lenho, causando manchas superficiais apenas. Os fungos e bactérias necessitam de ambientes favoráveis para sua proliferação e sobrevivência, sendo a oxigenação, temperatura em torno de 20 graus Celsius e teor de umidade acima de 20%. Eliminando qualquer dessas exigências vitais, a madeira tem sua durabilidade assegurada. As bactérias são organismos que se reproduzem por cisciparidade, ocasionando tumores que hipertrofiam tecidos vivos da madeira, gerando complexos fenômenos de decomposição química. E por fim, os insetos xilófagos, que como maior exemplo, que todo mundo já conhece, o cupim, que são os grandes destruidores da madeira de obra. Suas larvas, durante o desenvolvimento biológico, alimentam-se da madeira e minam extensas galerias nos tecidos lenhosos, favorecendo a entrada de umidade e assim a proliferação de fungos.